Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, por esta tarde aqui, para estudarmos a Tua Palavra, mais uma vez a carta aos Romanos. Que nós possamos entender, praticar, viver, não esquecer, guardar, para que a Tua Palavra seja feita, acontecida e realizada nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não, deixa aí. Não é isso não. Tá saindo legal a voz, pastor, nessa distância? Nós estamos estudando livros. Meus irmãos, desculpe a barba por fazer. Nós hoje Estamos estudando mais uma vez o livro de Romanos. Aqui no culto, debaixo da árvore. Olha a árvore aqui. Estudamos a semana passada. Olha a árvore Sim. aqui na frente, vou mostrar a você. Irmã Maria, lembra de alguma coisa? A árvore aqui, ó. Nós vimos que com Cristo, o que foi que... Aí nós estamos hoje debaixo da árvore. Muito bem, irmã Maria. Já que nós Com não Cristo temos chegou ao fim, ó. templo, Mas então por dia que da chegou ao semana fim? estudamos debaixo da árvore. Se você sentir de nos ajudar, aqui Quem em é que cima consegue responder? Por vai que, ter que a lei Pix. chegou ao fim vai ter com o Pix. Cristo? Porque é um número de Porque ele telefone, cumpriu toda a lei. 82-194-994-22. A lei 668 chegou é ao o número de fim telefone. porque É ele um Pix da cumpriu igreja. toda a lei. Um Pix da igreja também é o CNPJ. Então assim, também nós 58009 vimos 736 que se nós 0001. crermos no coração, Ajude-nos não é isso? E fizermos o Para que que a mais? salva prossiga. O que é que nós temos que Aqui no fazer para Sertão ser Alagoano, salvo, hein, Tati? em Geraldo Prussiano, assentamento Rosa, Para nós sermos Luxemburgo. salvos, o que é que nós Bom? devemos fazer? Vamos assistir a aula, participar da aula, aprender na Coração aula. livre. Crer Com no coração. Cumprir com o coração. e fazer o quê? Confessar com a boca. Ô pastor, Pai do Só Senhor. com a boca. tu é o cameraman. Não. Tu não é aluno não. Fica ali, Gente, vocês têm, isso é coisa que vocês têm que gravar. Fica difícil. Não, não é difícil não. Eu não mando Irmão gravar Adão, porque eu não gravo o que nada. é que o senhor precisa fazer para ser salvo? Seguir a palavra de Deus. Mas antes de seguir, o senhor tem que fazer o quê? Tem que crer. Exatamente, Vera. Muito bem. É difícil de Eu vi falar. entender, de colocar na cachola isso. Não, porque eu escutei falar e agora eu me lembrei. Antigamente eu tinha a cabeça da pega mais grande, mais grande. Tá do mesmo tamanho, Maurício. Tá do mesmo tamanho a sua Pra cabeça. eu, Não, mas Não mudou nada. no pensamento, esse pensamento. pra eu ser salvo, o que é que eu preciso fazer? Antes de seguir Jesus, eu tenho que Confessá-lo. crer, gente. E a Maria sabe não diz nada, fica só mangando. A gente tem que Amo. crer. Ou seja, aí aqui nesse capítulo 10, Paulo diz assim: e como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não for alguém enviado? Não é assim que diz? Não foi isso que a gente aprendeu? Que Como nós- ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Quer dizer, então nós temos que ouvir a palavra para poder sermos salvos. Nós temos que crer na palavra para poder sermos salvos. E para nos mantermos salvos, nós temos que fazer o quê? Aí vem aquela parte que o Senhor falou, irmão Adão. Obedecer. Então, quando o Senhor for pregar para alguém, o Senhor vai dizer o quê? Quando é isso? Oxe! O Senhor Eu já encontra fazendo tanta uma gente- o hipótese. Senhor encontra tanta gente pela sua vida, irmão Adão. Tem que dizer para as pessoas, olha, para você ser salvo em Jesus Cristo, você tem que ouvir a palavra dele e crer nela. E confessar. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Aí você vai ser salvo. Depois que eu crer e confessar, o que é que eu preciso fazer? Você precisa obedecer, continuar obedecendo. Olha uma pregação. O senhor encontra uma pessoa que não é crente. Já pregou. Entendeu, Vera? Gostei. Não é prático? É sim. Irmão Zé Luiz. Pra quem sabe é uma benção. Olha, Vai pensar numa vez. eu só tenho que acreditar, Só Adão. dizer Pelo isso, amor de irmão Deus. Adão, só dizer isso. Eu acredito que eu me acanhe de. Acredite, irmão Adão, porque Porque eu também, se eu não chegar no campo e a pessoa não falar com o senhor, falar o senhor sobre a Bíblia, sobre Jesus, né? senhor- Se falar, eu digo as coisas ainda, né? Agora, se não falar, mas eu vou puxar, eu digo, será que esse cara é crente ou é ateu ou vai dar anel aqui quando eu falar em Jesus? Não é? Você faz como você ora. É, rapaz, é. Você Não, fala eu- na palavra. se fácil. eu sentar perto de uma pessoa e começar a conversar sobre a Bíblia, o perigo é eu nunca mais sair. Eu peguei um ombro que era de. É a outra. Eu peguei uma besta que vinha de Maceió a Adelmiro, né? E tinha lá
aquela oração 91, né? O Salmo 91. Deu vontade de perguntar ao motorista se ele praticava aquilo ali, se ele ia direto, né? Mas depois digo não, pode ser que botou ali só para o povo ver. A maioria das pessoas coloca como eu falei daquela vez, né? Coloca como um amuleto. Mas Ele não sabe o que é amuleto. sabe sim, vocês Sabe. sabem o que é amuleto, não sabe? Sei. Todo mundo sabe, amor, o que é amuleto. Tem gente que pega um pé de coelho, bota peru numa coisa, isso pega é uma linguagem, um é uma fio, linguagem bota do nordestino, amuleto. Então assim, ele não serve como o irmão Zé Luiz usa. Né? Não sei se ele ainda está usando, Tem né? que A gente tem que... praticar. Não, mas a gente tem que ler. Ler. Né? Ah, eu não deixei eu ler, irmão. Aí bota na boa na mão. Mas não tá Não fazendo serve efeito. nada. Não tá fazendo efeito. O que faz Mas não é efeito as palavras de Deus? é a palavra de Deus, irmão. Mas se um caminhão vier pra cima do senhor, Não tá com calma, essa palavra Bíblia com aqui não vai impedir. Só vai impedir se o senhor disser em nome de Jesus. Sim. Entendeu? Eu digo, quando eu com o caminhão vir, Falar eu digo, olha, nisso- fica calado que eu tô aqui. Falar nisso, eu não sei se Vamos vocês já para- viram um vídeo que um caminhoneiro, ele vem um caminhão, o caminhão começa a se incendiar, ele para no acostamento, já viu esse vídeo, irmã Maria? Ele para no acostamento e ele ora a Deus. Então não adianta o senhor estar com o salmo e Ora. em situações adversas, que o senhor vai precisar do socorro de Deus, o senhor está com o salmo ali no bolso, mas o senhor não está expressando. Então aquele caminhoneiro desceu no caminhão, o caminhão estava pegando fogo, ele dobrou os joelhos no acostamento e clamou a Deus para que Deus mandasse chuva para apagar o fogo. E na mesma hora, Deus mandou chuva e o fogo apagou. Entendeu? Você quer espalhar, mas porque quando a chuva, quando a água bate na gasolina, ela vai bater na cara de cada Não, mas com Jesus o negócio é É resolvido. diferente. Né? Com Jesus é diferente. Então, irmão Adão, se o senhor pegar uma besta em Maceió e vem para aqui, por exemplo, quem está ao seu lado, o senhor pode começar uma conversa, né? Tipo assim. Se alguém não puxar aqui o Faz de Adão. conta que eu sou o passageiro. Pronto, e a eu vou fazer igual o pastor Bora, faz. vamos lá. Vamos lá. Você é evangélico? Bom dia. Ah, é assim. Ó, já ia começar logo. Eu ia perguntar se era O senhor evangélica. está indo para onde? Para a piraca. Arapiraca. O senhor já ouviu falar de Jesus? Sim. Já ouviu falar de Jesus? Mas o senhor sabia que ele morreu e ressuscitou para que a gente fosse salvo? Amém. Então, aí o senhor começa o diálogo. O senhor pode começar por outro caminho e chegar lá. Você está indo para onde? Aí o cara vai dizer, rapaz, hoje tá um sol bonito, não tá? Mas o pior de Deixa eu fazer um teste com o irmão Adão, ou com qualquer um de vocês. pior de tudo, que pra mim abrir a boca, eu tenho uma Ô, irmão Adão, então vamos fazer nós dois, irmão. Vamos. Eu sou a passageira e você é o Motorista. outro passageiro que vai Sim. pegar para mim. Ah, vou pegar pra você. Vamos lá. Boa tarde, como é que a senhora está? Tudo bem? Boa tarde, tô bem, graças a Deus. Maravilha, graças a Deus. A gente nunca vai estar mal se estiver com Deus, né? É verdade. Mas, interessante. Você está indo para onde? Eu tô indo para Maceió. Eu vejo a vida como uma verdadeira estrada que a gente percorre. E nessa caminhada, é claro, na vida de todo mundo tem tropeços, tem quedas. Mas quem tem Deus pode até cair, mas não fica deitado, não fica prostrado. Deus levanta. Falando em Deus, a senhora conhece Jesus? Conheço Jesus, conheço. É verdade, todo mundo conhece Jesus, mas há uma diferença entre conceito e a proximidade. Por exemplo, o que é que a senhora sabe da história de Jesus? Acho que é um homem que morreu na cruz, né? Exatamente, e já sabe uma parte importante do que a Bíblia fala sobre ele, porque a missão maior de Jesus foi vir aqui ao mundo morrer por mim, por você, por nós. Ainda a gente não era nem nascido, mas Deus já enviou Jesus para morrer pela gente, para se caso a gente pecar, já ter os nossos pecados perdoados. Agora, para isso, tem que se arrepender. Como é que a gente se arrepende? Jesus, eu quero viver uma nova vida contigo, eu quero recomeçar. Como é que eu preciso fazer isso? Confessar Jesus como Salvador. A senhora já confessou Jesus como Salvador? Não, ninguém tinha falado pra mim dessa forma. Ah, então confessar é muito simples. Fica só nessa. A senhora é só dizer assim, agora acreditando de todo o coração. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Só isso. Mas
Eu tô agora meio confusa. Agora demorou. Eu acredito em Deus, mas precisa só dizer isso e já tô salva? Crendo de todo o coração, a senhora já está salva. Agora, eu lhe aconselho a senhora procurar uma igreja evangélica séria, mais próxima de sua casa. Ah, eu sabia. Esse negócio de igreja evangélica. Não. Aí, Por isso que eu falei, pastor uma igreja evangélica. igual. Não. Pastor só quer dinheiro. É. A senhora tem razão de pensar assim? Essa parte ainda canta ela. É não. A senhora tem razão de pensar assim? Gente, A senhora tem razão de pensar assim porque é verdade. Ultimamente alguns têm envergonhado o evangelho com o nome de pastor. Mas já dizia um ditado que nem tudo que parece é. Então nem todos que parecem são. Então é bom a gente olhar para aqueles que são corretos. Os que são errados a gente deixa de lado. Eu ignoro isso. Se a senhora ignorar, vai ser até melhor para a senhora. Então eu aconselho a senhora a procurar uma igreja evangélica séria, mais próxima de sua casa. Mas enquanto a senhora não desce no seu ponto, a gente pode falar mais de Jesus. Se a senhora desejar, a gente começa a falar dele com mais detalhes e esse conhecimento que a senhora já tem só vai se aperfeiçoar. Marca um Ah, encontro. eu quero sim. Eu quero sim. Marca um encontro com ela, pai. Então me passa o seu... Quero sim, o senhor. Ah, eu quero. Fiquei muito interessada. Ah, eu quero saber mais Me- sobre a palavra de Deus. Com Tá. certeza. Pronto. Então há um versículo bem conhecido na Bíblia que todo mundo conhece, eu já ouvi falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu. Se Ele deu, você recebe todo aquele que entender isso que eu estou te falando e confessá-lo como Salvador. A senhora já desejou em algum momento da vida confessar a Jesus como Salvador? Não, pra falar a verdade, não dessa forma, né? Não dessa forma, né? Eu já ouvi falar de Jesus, acredito em Deus, Certo. mas assim, dessa forma que o senhor está falando, eu ainda não tinha ouvido falar. Pronto. Então repita as minhas palavras. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entrego a partir de hoje eu entrego a partir de hoje a minha vida a Ti. a minha vida a Ti. E o Senhor passará a ser O Senhor passará a ser o meu Salvador e Senhor, o meu Salvador e Senhor, hoje e para todo sempre. hoje e para todo sempre. Amém. Pregou o evangelho em menos de 10 minutos, irmão Adão. É? Pregou o evangelho em menos de 10 minutos. Muito bem, tá vendo, Adão? Isso foi um sinal pra você. Que acha? Pra tu também, né? Naquele Eu tempo, não, nesse tempo que não você tá conte falando, comigo. respondendo para isso, só não era crente. Não, É, era não. crente. Agora já pensou, o povo conhece que a senhora é quente. Gente, Ensina a gente, gente. Aí sai naquele no vídeo aí. não, mas a gente está interpretando para que você. Não, A gente fez uma interpretação aqui. Eu não era crente. É um tipo né? de- Um exemplo. É ator. Oi, irmãos, deixa eu explicar aqui, viu? Oi, irmãos, a minha esposa continua crente, salva em Jesus. A gente fez só uma simulação para que os irmãos entendessem como é que a gente consegue evangelizar, ganhar alma para Jesus, aonde a gente chegar. É Entendeu? porque eles dizem que sente dificuldade de falar para as pessoas. Então a gente fez um exemplo aqui, uma representação de como seria Chegar perto da pessoa. chegar perto da pessoa Eu amei. que não é crente. Sabe o que eu faria mais nessa situação? Eu pegaria o WhatsApp da pessoa para pregar o evangelho para ela pelo WhatsApp. Foi. Então, irmão Adão, eu também tenho muita dificuldade de puxar conversa com alguém. É dois? Porque eu Pronto, digo é três. assim, será que ele Quando aceita? que você não vai? Né? Tem nem tantos, nem todos aceitam para Mas Quando assim, eu chego na rua, quando não a aparece gente na rua. consegue, Ele fala, tá aqui. a melhor ideia é justamente você começar a puxar conversa, não ir direto ao assunto. Começar a Devagarzinho, assim como eles começaram. conversa sobre outra coisa e puxa, Depois entra. depois entra e Tem 2 horas e meia de Marcel para cá, né? É. É muito tempo, irmão. Então. É? Dá para ganhar umas 10 almas. É sim. Ou 10 ou mais 15. Ô, Glória. Mas um dos assuntos que nós estudamos no capítulo 10 foi justamente sobre confessar Jesus como Senhor e Salvador. Né? Esse foi um dos assuntos que nós estudamos. Foi bonito ele de hoje, viu? Parece que ia se casarem. Eu disse, vai sair casamento. Mas nós ouvimos também, nós aprendemos também que todo aquele que não crê nas Escrituras, todo aquele que crê nas Escrituras não será Salvo. Não, todo aquele que crê nas Escrituras não será Salvo. Condenado. confundido Confundida. ou condenado, Desiludido, ou desiludido, Tem, né? tem. Então assim, nós aprendemos que todos os que pedirem a ajuda do Senhor, ele Será salvo. ele Não será ajuda. Não será confundido. Ele ajuda, né?
são salvos. Todos aqueles que pedirem serão salvos. E como eu já falei, vocês estão notando, nós já estamos no capítulo 11. Então faltam só 5 capítulos para terminar, não é isso? E são 16 capítulos. Vocês estão notando que é um assunto que não termina? Os capítulos Parece que é quase tudo uma coisa só, né? sempre Vai dando, continua, vai dando. sempre dá continuação. Então, assim, é por isso que os estudiosos dizem que o livro de Romanos não é para você estudar, assim, uma parte. Você só consegue entender se você estudar ele todinho, porque o apóstolo não termina o assunto naquele capítulo. Ele continua no próximo e continua no próximo. Tá com cheiro de alguma coisa queimando. Tem, olha. É o arroio, Adão. É justiça com medo de capô. Queimou, foi. Encontrar uma das passagens mais profundas e emocionantes do Novo Testamento. Nesse capítulo 11, nós vamos encontrar uma das passagens mais profundas e emocionantes. Este capítulo trata da soberania de Deus. Eu estou falando, não está escrito não, eu não estou lendo ainda não, eu estou somente dando um relato de que esse capítulo ele trata da soberania de Deus de uma forma maravilhosa, né? E da inclusão dos gentios e dos judeus, que todos nós somos salvos através. Aliás, o Romanos inteiro fala sobre qual é o assunto principal de Romanos. Vocês lembram? Eu já falei sobre isso. Pra mim, sabe que eu não me lembro. É justamente a salvação através da fé, pela graça, né? Então, assim, ele fala da soberania de Deus com relação a Israel, a inclusão dos gentios em seu plano redentor. Gentios são quem? Gentil. Sim, Bom, são gente, né? somos nós que não somos judeus, né? Esse capítulo ele nos desafia a entender a grandiosidade do plano divino e a misericórdia infinita de Deus. Esse capítulo nos convida a refletir sobre a fidelidade de Deus e sua habilidade em cumprir promessas apesar das circunstâncias. Ou seja, ele nos mostra a grandiosidade, a misericórdia e a soberania de Deus. Então, como no capítulo 9, ele faz como ele quer, da maneira que ele quer e quando ele quer. Vamos lá, capítulo 11, a partir do 1º. Então eu pergunto, olha só, Paulo terminou o capítulo 10 dizendo: mas a respeito de Israel, capítulo 10, 21. Mas a respeito de Israel, Deus disse: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Ele está falando do povo de... Peraí, irmã, licença. Já está começando a ler a folha? Não, eu estou lendo o último capítulo do 10. Peraí. Porque Paulo termina Eu dizendo passando que o dia, Mas para Israel diz, todos os dias. o dia inteiro, né? Isso. Fazia mal a um povo rebelde. Ele abria os braços, aí a gente vai para lá para Mateus. É Mateus, né? Que ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu Capítulo quis 17. tá vocês debaixo das minhas asas como uma galinha junto aos seus pintinhos. Então, assim, o tempo todo Deus está com os braços abertos para um povo rebelde. Quem era esse povo rebelde? Nós, né? Israel. Nesse caso aqui ele está falando sobre Dos Israel. judeus, né? Judeus. Isso, o povo judeu. Aí Paulo, agora o 11. Então eu pergunto, Paulo, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? De maneira Aí ele nenhuma. responde, aí o senhor vai para o papel, a folha. Aqui tá É dizendo- claro que não. Aqui está dizendo de maneira nenhuma, porque também eu sou israelense. É claro que não, né? Eu mesmo sou a prova de que Deus não rejeitou o seu povo. Por quê? Porque eu sou descendente de Abraão. Abraão e membro da tribo de Benjamim. Paulo disse o quê? De maneira nenhuma, Deus não rejeitou o seu povo, porque eu sou parte do seu povo.
Eu sou descendente de Abraão e da tribo de Benjamim. E eu estou aqui, salvo, crendo em Jesus Cristo e pregando a palavra dele. Então, essa é a prova de que Deus não rejeitou o seu povo. Vocês entenderam aí o que Paulo quis dizer? Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as Escrituras Sagradas dizem, naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Isso está em 1 Reis 19:10. Vocês lembram? Quem aqui lembra da passagem de Elias, dessa passagem? Em que Elias teve um... Lembra, irmã Maria? Dessa passagem? Lembra, irmão Adão? De Elias? Sobre Elias? Eu me lembro. Lembra? Até assisti na televisão. Foi uma coisa linda. Que Elias convidou os profetas de... 850 profetas de Baal e de Azera e foi para o Monte Carmelo. E lá, Elias disse, olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal e de Azera, eles fizeram o altar, cortaram o sacrifício, colocaram em cima do altar e ficaram clamando ao seu Deus. E deu meio dia e nada. Aí Elias até zombou deles, né? Elias até tirou onda, né? Gritem mais alto, ele pode estar dormindo. Talvez ele tenha saído, esteja dormindo. Gritem mais alto. E esse povo se cortavam, se batiam e passaram até a tarde. Quando chegou a tarde, que eles desistiram, que eles viam que Baal nem Azera ia responder, aí Elias consertou o altar, mandou cavar em volta do altar, cortou o sacrifício, colocou em cima da lenha, mandou jogar água e ainda mandou encher de água em volta ao altar, exatamente. Então Elias clamou a Deus e Deus, aquela água pegou fogo. E Deus respondeu com fogo. Então queimou o altar, queimou o holocausto e a Bíblia, Elias mandou o povo matar todos os profetas de Baal. Então todos os profetas de Baal foi morto. Só que Jezabel ficou irada, revoltada. E Jezabel disse que só descansaria enquanto ela não descansaria enquanto ela não matasse Elias. E Elias enfrentou 850 homens, 850 profetas, mas Elias ficou com medo da mulher de Jezabel. Então Elias fugiu e se escondeu na caverna. Então, quando Deus chamou Elias, Elias disse, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu não sou melhor do que eles. Eu quero morrer. Né? De vez em quando eu também peço a Deus, Senhor, eu gostaria de... Mas, aí Deus disse para Elias, tu não foi o único que sobrou, não. Eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, Deus sempre vai ter um remanescente. Remanescente é o quê? É aqueles que se mantêm fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. Então Elias achava que estava só. Mas Deus disse, não, você não está só. Tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E Paulo aqui, ele relembra essa passagem. Paulo, ele diz, eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse, eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus com D minúsculo, Baal. Vocês já entenderam que quando vocês veem um Deus com D minúsculo não está se referindo ao Deus verdadeiro? Deus é com D maiúsculo. A gente tem que escrever sempre o nome quando a gente for escrever Deus. E esse negócio de Deus, quando não é Deus, é deuses, né? Você fala assim. Não, mas aqui é Deus. Tá vendo que é Deus, aqui Baal? Aqui
Então, quando vocês verem o nome Deus com uma letra minúscula, está falando de um Deus que não é o Deus verdadeiro. Entenderam? Então, Mas o seu raciocínio está certo, Modão. Seu primeiro raciocínio também está certo. tá certo, Porque é. sempre é Deus, né? Deuses, é. Porque coisa- Deuses é quando é imagem. É Quando imagem, quando é outra forma de Outro adoração. Deus sem ser o Deus que nós servimos. Então ele continua, né? O 5. A mesma coisa também acontece agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Ou seja, por causa da graça de Deus existe o quê? Um pequeno número que ele escolheu. Olha, aí você está falando de Reis capítulo 19, né? Isso. No caso Elias. Aliás, aí tinha 4 milhões de pessoas. 7 mil Deus classificava como pequeno número. De 4 milhões e 7 mil, Deus classificava como pequeno número. Então, imagine como a gente é pequeno. Então, aqui, Deus está dizendo que o povo de Israel será salvo. Por quê? Porque como ele tinha reservado aqueles 7 mil homens, um pequeno remanescente, ele também escolheu um pequeno remanescente do povo de Israel. Aí ele continua, né? Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque nós somos salvos pela graça. Agora vocês lembram o que é graça? Isso é fez merecido. Nós não merecemos. Isso. Favor. Favor merecido. Favor imerecido. Ou seja, Deus nos deu o que nós não merecíamos. Não merecemos. Ele nos deu. Não deu a mais não, nós não merecíamos nada. E ele deu a vida eterna. Então assim, graça é um favor imerecido de Deus. Então ninguém é salvo pelas obras. Não adianta eu me esforçar para... Tem pessoas que acreditam que serão salvas através das obras, mas nunca vai ser salvo através das obras. Porque todos nós só seremos salvos se crermos, confessarmos e obedecermos. Aí o 7 diz: e isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Paulo ele enfatiza que o povo de Israel eles estavam procurando algo, mas eles não encontraram. Quem foi que encontrou? Quem não estava procurando. Vocês lembram no capítulo passado que aqueles que não buscavam encontrou? Exatamente. Então assim, o povo de Israel até hoje ainda estão esperando, ainda estão buscando um Salvador. Enquanto aqueles que não estavam buscando encontrou, como nós, né? Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Aqui ele está dizendo que um pequeno grupo de judeus o encontrou. Os outros não quiseram ouvir. Os outros não quiseram ouvir. Os outros continuam se esforçando para ser salvo através da lei. E da lei pela lei ninguém será salvo. Por quê? Porque nós, o ser humano, não consegue cumprir toda a lei. E se nós tropeçarmos em um só ponto da lei, estaremos condenados. Por isso que Eu não Jesus, foi que eu vi que disse que a lei acabou em Cristo, né? A lei? no capítulo anterior, o fim da lei é Cristo. No capítulo 10, diz isso. Aqueles que buscavam justiça pelas obras, que é os judeus, eles buscam justiça pelas obras, não alcançaram. Enquanto nós que cremos pela graça, pela fé, na graça, nós alcançamos. Enquanto os eleitos,
a obtiveram pela graça. Só que o 8 diz assim, como dizem as escrituras sagradas. Ou seja, ele diz aqui, ó, chamado de Deus. Não quiseram ouvir o chamado de Deus. Ou seja, todo momento Deus está nos chamando. Vocês já ouviram alguém dizer, quando a Tati dizia mesmo, muito, né? Quando chegar o momento, eu vou, né? Tem gente que diz assim, o meu filho mesmo, ele continua dizendo, quando chegar o... Tem gente que diz, quando Deus me chamar, né? É o irmão Zé Luiz, né? Deus te chama como todo dia. Quando Deus te chamar para o batismo, né? Aí o senhor vai, né? Só que Deus já chamou. Pronto, pode me batizar. Então Deus está todos os momentos nos chamando. Mas é verdade que só se batiza quem é casado? Depende. Se não quiser Tá. casar, Tá. casa na igreja. Vai, velho, em nome de Jesus. Nem conversa. Tchau e benção. Botei ali. Então assim, Já lhe conheço quando eu meto o pai. o 8 diz, vocês entenderam até aqui? Entendeu, irmão Adão? Entendeu, irmão Maria? Muito bem, Vera. Então, como dizem as escrituras sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles, deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Mas por que Deus permitiu isso? Deus permitiu isso por nossa causa. Essa cegueira espiritual é uma consequência da rejeição contínua de Deus. Irmãos, quando nós rejeitamos... Ele fez isso com eu, porque eu não entendo das coisas. Não, irmão. Ele não fez isso com o senhor, não. O nosso coração só fica endurecido quando a gente rejeita a Deus. Quando a gente rejeita a Deus, aí a gente rejeitou. Chega um momento em que o Espírito Santo não vai mais tentar lhe convencer. Por quê? Porque o Senhor já rejeitou tanto que Deus também tem limite, gente. Aí tira, né? Deus, com certeza. Então, assim, esse povo rejeitou tanto a Deus que a consequência foi a cegueira espiritual. Ou seja, eles ficaram com o coração endurecido. Se a gente disser muitas vezes, não, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Deus. Você tem conhecimento da palavra, mas você fica rejeitando. Vai chegar um dia em que o Espírito Santo vai deixar você seguir o seu rumo. E nós só somos convencidos através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. Que nós precisamos nos arrependermos. Davi disse, né? Quem nas suas festas, nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Davi fez essa oração para que Deus deixasse esse povo sentir o peso da dificuldade, para ver se assim eles buscavam a Deus. Irmãos, vai chegar o dia em que Israel, a gente aqui está falando do povo judeu, mas como aconteceu com o povo judeu, isso acontece conosco. Eu vou contar aqui o exemplo dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu digo assim, porque faz parte da minha família. Como vocês sabem, eu tenho 2 filhos, né? E eu sempre peço oração para que Deus os salve. Então, a minha filha, Deus falou com ela para que ela viesse embora morar aqui. Ela estava morando em Santa Catarina, em Curitiba, e Deus disse para vir morar aqui. Ela comprou as passagens, a gente arrumou um trabalho para o marido dela, já estava tudo certo. Na última hora disseram que não vinham e que iam seguir o rumo deles. Então, assim, hoje, cada vez mais, eles estão afundando. Mas por que Deus permite isso? Eu estou dando um exemplo da minha filha, mas isso aconteceu comigo também. Como eu já contei para vocês, eu já desobedeci a Deus e desci ladeira abaixo. Então, assim,
muitas vezes Deus permite que a dificuldade nos atinja para que nós venhamos buscar Ele. Quando está tudo bem, a gente não lembra de Deus. Quando a gente está no sufoco, a primeira coisa que a gente faz é: ai, meu Deus, me socorre. Não é assim? Tá doente, é a primeira coisa que chama. Meu Deus. Então, foi isso que Davi disse. Olha, Senhor, desce na mão sobre esse povo, porque para que eles sintam a dificuldade, quem sabe assim eles não buscam ao Senhor. E é dessa forma que Deus faz. Deus fez com o povo de Israel e Deus fará conosco se a gente desobedecer a Deus. Então, assim, quando nós, o povo judeu, o povo de Israel, eles vão reconhecer que Deus que Deus é o único Deus que ele reconhece, que eles sabem, mas que Jesus Cristo é o Messias que eles estavam buscando. Esses versículos que nós lemos aqui, ele nos ensina que a rejeição de Israel não é total. Veja que Davi faz uma súplica, né? E que eles fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. O pastor, ele gosta muito de noticiários, de essas coisas. Eu me inteiro, mas não tão profundamente. Mas o pastor, ele pode dizer uma coisa, né, pastor? Até hoje, desde que Jesus partiu, até hoje, o povo de Israel sempre está, sobe e desce, não é assim? Sempre está numa gangorra, porque quando eles não estão guerreando contra o Hamas, que são primos, estão guerreando contra o Hezbollah. Quando não estão guerreando contra o Hezbollah, estão guerreando contra o Irã. Quando não estão guerreando contra o Irã, estão guerreando contra o Egito. Mas eles sempre estão guerreando. Então, eles sempre estão em dificuldades. Então, vai chegar um dia, e esse dia não está longe, em que todo o mundo vai marchar contra Israel. Ou seja, alguns... Aí, nesse caso, a gente já vai para a área de escatologia, que nós não vamos estudar. Mas alguns creem Agora, que a igreja ainda vai estar aqui. Nós cremos que a igreja já vai ter subido. Então, nós vamos estar com Jesus e o povo de Israel vai estar travando uma guerra com o anticristo e com o mundo inteiro. É quando eles vão marchar contra Israel e Israel, nesse momento, eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Eles vão reconhecer que Jesus é o Messias, porque o anticristo vai se revelar que não é o Cristo verdadeiro. Porque o anticristo vai querer adoração só a ele. E eles não adoram a humanos, eles só adoram a Deus. Então, quando o anticristo fizer isso, a adoração só a mim, aí eles vão dizer: isso não é Jesus Cristo não, que a gente está esperando. A gente não quer ele não, mas só que o anticristo já tem tomado todo o poder. E já tem profanado o lugar santo, né? E aí vai guerrear todos os países do mundo contra Israel. Contra Israel. Aí é nesse momento em que Israel vai ver que aquele que eles crucificaram era o Messias. Vocês estão entendendo? Não, irmão Luiz não dá não, nem irmão Luiz nem a Vera. Eu entendi tudinho, porque eu cabeça baixa aqui, tô pensando. Aquela confusão da guerra lá. Então essa rejeição de Israel pelo Messias, ela não é total nem permanente. Tem muitas pessoas que são judeus cristãos, que eles creem. Deus, em sua misericórdia, ele sempre preserva um remanescente fiel, como ele fez lá no caso de Elias. Ele age soberanamente, escolhendo pela graça e nos chama a confiar em seu plano perfeito, porque o plano de Deus é perfeito. E ele vai vir com salvação para o povo de Israel. Mas isso é só depois que a igreja for tomada, a noiva de Cristo, quando Israel reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador, aí eles vão clamar. E Jesus virá. Que lá em Apocalipse relata, né? Jesus virá com a sua noiva sobre o Monte Sião. E ali ele vai dar o livramento a Israel. Então, assim... Esse óculos bem em cima da cadeira do irmão Adão, bem aqui. Pelo óculos da irmã tá aí. Isso aqui bem pertinho. Então, nós vemos que Israel vai ser salvo. Até agora, Paulo está mostrando para nós que Israel será salvo. Que não é
Deus não rejeitou Israel definitivamente. Não, essa rejeição é só por enquanto. Aí nós vamos ler o 11. Aí Paulo faz uma pergunta. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? De modo nenhum. É claro que não. Pela sua queda veio a salvação ao gentio. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os gentios ou os não judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúme deles. Ou seja, Deus permitiu que Israel rejeitasse essa salvação para que ela pudesse chegar até nós. Entendeu? Então, foi uma permissão de Deus. Isso tudo é um plano soberano de Deus. O pecado dos judeus trouxe grande bênção para o mundo. E a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não judeus. Ou seja, o pecado do povo judeu trouxe salvação para todos nós que não pertencemos ao povo judeu. E trouxe bênção para nós. Enquanto espiritualmente eles são pobres, nós espiritualmente somos ricos. Né? Porque a verdadeira riqueza é aquele que serve a Deus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Ou seja, quando os judeus reconhecerem que Jesus Cristo é o Salvador, as bênçãos serão muito maiores para eles. Porque nós vamos tomar o lugar deles. O lugar que a igreja ocupa hoje e vai ocupar no futuro ao lado de Cristo, esse lugar seria para Israel, para o povo judeu. Mas como eles rejeitaram, Deus pegou o primeiro e colocou o derradeiro. Pegou o derradeiro e colocou o primeiro. É por isso que a palavra de Deus diz que nós vamos reinar junto com Cristo. Então nós vamos reinar junto com Cristo. Mas Israel vai ter o seu lugar junto de Cristo também. Aí nós vamos para o 13, não é isso? Vocês entenderam até aqui? Entendeu, Tati? Tem certeza? Nenhuma pergunta? Diz assim, agora estou falando a vocês que não são judeus. Agora Paulo vai falar com os que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes. E assim seja possível salvar alguns deles. Olhe que Paulo sempre está preocupado que os judeus sejam salvos, né? Lembra aí, irmão Adão, que ele disse que se fosse possível, ele dava a salvação dele para os judeus, seus irmãos. Então Paulo sempre está preocupado com essa questão. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? É uma pergunta que Paulo faz. Os que estiverem mortos receberão a vida. Então assim, Paulo está dizendo assim, os judeus hoje eles estão mortos. Naquela época de Paulo, também, aqueles que não eram judeus receberam vida. Vamos ver se eles entendem. Ô irmão Adão, irmã Maria, esses mortos, Tato, que Paulo se refere, é os mortos como defunto, é? Ou é os mortos espiritual? É morte espiritual, né? Morte espiritual. Espiritual, muito bem. Então, quando Paulo fala aqui que aqueles que estavam mortos vão receber vida, eles estão falando que os judeus estão mortos espiritualmente, enquanto nós estamos vivos espiritualmente. Então, mas os judeus receberão vida. Repare que ele coloca no futuro, né? Então, eles vão receber vida também. Claro, se aceitarem Jesus, aqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador, né? Não dá água com gás para tapiar o estômago. O 14, né? Talvez eu possa fazer... Não, 14 não. O 16. Pois se o
se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Então, o irmão Adão plantou milho, não foi, irmão Adão? Tá nascido já. Já está nascido. Ó. Então, quando o irmão Adão for colher o milho, aí o irmão Adão vai pegar as primeiras espigas e consagrar a Deus. Ele pegou aquelas espigas e disse: Senhor, obrigada por esta safra de milho. O consagrado só é aquela espiga? Não, é todos. Todos, não é isso? É. Então toda a sua plantação está consagrada a Deus. Aí o que é que Paulo diz? Se os primeiros pães foram consagrados a Deus, o restante também são. Então assim, todos aqueles que creem, independente de ser gentios ou judeus, eles vão ser salvos. Não tem como não ser. Aí Paulo vai usar uma metáfora aqui. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados. Ele aqui está falando do povo de Israel. Por quê? A oliveira simboliza Jesus. Jesus é a oliveira verdadeira. Tem até um louvor que eu acho muito bonito, né? Né, pastor? Como Desse é, jeito. pastor? Oliveira verdadeira. Oliveira verdadeira. O nome do louvor. Como eu falei a semana passada. Pronto. Aqui tem uma planta, não é? É. Os galhos dessa planta, eles só têm vida porque está ligado ao tronco, não é isso? O que foi que Deus fez com Israel? Israel é a oliveira cultivada. Os galhos é a oliveira. Israel é a oliveira cultivada. O que foi que Deus fez? Deus cortou a oliveira cultivada, mas a raiz é Jesus. A raiz permanece. Mas aquela oliveira, que era a oliveira verdadeira, cultivada, que Deus estava cultivando, que Deus tomou para si, ela foi cortada. E Deus fez o que com aquela oliveira? E o galho de oliveira tiver alguns galhos da oliveira foram quebrados, né? Alguns galhos da oliveira foram quebrados. E um galho de oliveira brava foi enxertado nela. E quem era a oliveira brava? Os galhos? Nós, exatamente, meu marido. Então nós fomos enxertados na oliveira cultivada. No lugar daqueles que foi quebrado, que Deus quebrou, ele colocou a oliveira brava. Então, entendeu, irmão Adão? Tá, aqui na minha diz assim: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Enxertado. Ou seja, a oliveira brava foi enxertado lá na oliveira verdadeira, que é Jesus. Ele usa a oliveira, essa planta, como símbolo. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava. E agora tomaram parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Ou seja, nós tomamos o lugar dos judeus, espiritualmente falando. Não é que nós nos tornamos israelita, não. Espiritualmente falando, nós somos um povo hoje escolhido por Deus. Nós tomamos o lugar dos judeus. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Paulo aqui ele está falando com a igreja de Romanos. E aquele povo, eles estavam se sentindo muito orgulhosos. Por quê? Porque eles estavam no lugar do povo judeu. Então eles estavam se sentindo soberbos, orgulhosos, exaltados.
achando-se melhor do que os judeus. Aí Paulo vai lá e corta as asinhas deles. De maneira nenhuma, gente. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Olha, Paulo diz, vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Então, Paulo está dizendo o quê? Que nós somos dependentes de quem? Totalmente. Se a gente sair da raiz que é Cristo, se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, se não estivermos enraizados em Cristo, qualquer ventozinho vai nos derrubar. E como é que nós sabemos que estamos firmados? Que nós verdadeiramente estamos enxertados na videira. Como é que nós sabemos? Nós obedecer a Deus. Hein, Tati? Como é que nós vamos ter certeza de que estamos firmados em Cristo? Confiando em Deus, nós vamos estar em Cristo. Mas como é que nós vamos saber? Como é que eu sei se eu estou realmente firmado em Cristo? Ninguém tem uma ideia? Eu não tenho, não. Até me dando vontade de dormir, tô. O negócio está tão bom que tu tá com vontade de dormir, Já, né? tô. Ô, Glória. Irmãos, quando a tempestade vem e nos atinge, é que vamos ter certeza de que realmente nós estamos, se nós não cairmos. Então, por que foi que você, Tati, aceitou Jesus e saiu? Olha, naquele tempo foi uma de coisa Confusão. Não, mas confusão não, uma de picuinha vai, picuinha vem. Não foi esse o motivo. Isso é uma desculpa que você inventou. Isso é uma desculpa. Entendeu? Você caiu porque você não estava firme, você não estava enraizado. Por quê? Você lembra que no capítulo 8, Paulo diz, quer dizer, o Espírito Santo falando através de Paulo, que nada pode nos separar se estivermos enraizados em Cristo. Então, isso são desculpas que a gente usa. Ah, eu caí por causa disso, eu caí por causa daquilo. Mas, na verdade, quando nós caímos, é porque nós não estávamos enraizados. Então, quando é que nós temos certeza que estamos enraizados? Quando a tempestade vem, quando alguém começa a jogar pedra em você e você se mantém firme. O povo está mangando de mim. Quando eu passo ali, o povo fica mangando de mim. Olha, já vai dar dinheiro pro pastor. Olha, vai lá, né, irmã? Aí você diz, eu não vou mais não, porque o povo está mangando de mim. Aí você está enraizado? Não está. Entendeu? Então, entendeu agora a diferença? Quando entra num vídeo e sai no outro, aí pega. Então, quando é que nós estamos enraizados? Quando a tempestade vem, a gente pode até Então vai a palmeira. Vai balançar, mas a gente jamais Mas só se vê na rocha. cai. Entendeu, Tati? Esse negócio de que, não, eu deixei de ir para a igreja por isso, por aquilo, é desculpa que nós costumamos dar. Mas a real é que nós não estávamos enraizados em Deus. Porque quando nós estamos firmados em Cristo, Ele diz que nada vai nos separar dele. Aí Ele dá uma relação de coisas. Nem doença, nem saúde, nem fome, nem abastança, nem perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, quando a tempestade vem, aí é que nós vamos ter certeza de que estamos enraizados. Se a tempestade bate na gente e a gente cai, nós estamos dizendo que não estávamos alicerçados na rocha. Lembra do exemplo que Jesus deu? Da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. A tempestade veio, o vento
Deus soprou nela e ela se manteve firme. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a... Agora, e aquela que não cavaram o alicerce, não colocaram pedra, construíram simplesmente aqui, ó. Começaram a construir daqui para cima. Quando a tempestade veio, derrubou. Então é a mesma coisa, somos nós. O galho da oliveira brava, se a gente não tiver enxertado, firmado, quando a tempestade vier, nós estaremos no chão. É por isso que Paulo diz, olha, não fiquem orgulhosos não. Porque se vocês não tiverem na dependência de Deus, vocês vão cair. E a gente cai mesmo e cai bonitinho. Mas se estivermos firmados em Deus, nós jamais vamos cair. Balanço, irmão Zé Luiz. A gente pode até ficar desanimado, como Paulo disse, né? Entristecido, desanimado, mas jamais abatido. É mais ou menos assim, né, pastor? 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 Tô ouvindo? Esqueceu a gente aqui agora. O que foi que eu perguntei, pastor? Meu nome. Oi? Perguntou meu nome. Perguntei o nome dele, olha. Tá bonito o senhor, tá arrumado. Cuida, filho, acorda. Quem tá cochilando aí é o senhor tá dormindo, é? Mas é bonito. Porém, vocês Muito obrigado, dirão, velho. Ah, sim. tô. Porém, vocês dirão sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Então nós devemos reconhecer isso. É por isso, irmão Adão, que nós não devemos ter raiva do povo judeu, porque eles são nossos irmãos em Cristo. Eles vão ser salvos e nós não podemos julgá-los. Por quê? Porque foi o plano de Deus para que a gente fosse alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Isso vai ser quando ele for salvo. Isso vai ser quando ele for salvo. Exatamente. Isso é verdade, mas lembre que eles foram quebrados, porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. Então nós continuamos na oliveira porque cremos e continuaremos crendo. E não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Nós não devemos nos orgulharmos, porque se Deus não poupou, Ele vai dizer, os galhos cultivados, ele vai poupar a gente se a gente desobedecer. Por quê? Olha o que é que ele diz. Nós devemos ter medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Se vocês desobedecerem? É isso que Paulo está dizendo. Vejam como Deus é bom e também é duro. As pessoas só pregam um Deus bonzinho. Eles esquecem que Deus é justiça. Eles esquecem que Deus é justo. Se Deus não... vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Você veja que Paulo sempre enfatiza, se continuarmos crendo. Então não basta eu iniciar a jornada crendo e parar no caminho. Eu tenho que continuar crendo. Senão vocês também serão cortados. Se a gente desobedecer a Deus, Deus vai ter pena de nós? Não. Deus vai ser justo. Da mesma forma como ele foi com Israel. Israel rejeitou. Ele cortou. Você não quer? Então, cortou. E deu o lugar a quem? A gente. E se a gente desobedecer? Deus não teve pena da oliveira natural, dos galhos naturais? Imagine da gente. Que foi enxertado. É verdade. Então, assim, é por isso que Paulo diz aqui, irmãos, vocês devem ter medo. Vocês devem ter medo de quê? De cair. Por isso que a gente sempre diz, irmãos, leiam, orem, jejuem, porque assim vocês vão se manter firmes na rocha. Vocês vão se manter enxertados.
e não vão ser cortados. Aí diz assim, o 23, né? E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Então, da mesma forma que acontece conosco, se os judeus se arrepender, eles serão colocados na oliveira. Vocês estão entendendo? Tá entendendo, irmã Maria? Tá, Tati? Tu tá com cara de que tu não tá entendendo, tá? Eu tô ouvindo e tô lendo. Você entendeu por que você caiu? Entendeu agora? Que não foi porque fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Então, você entendeu que é porque você, eu ou qualquer um que não estivermos firmados, Com Deus. aí a gente dá a desculpa de que foi porque o pastor fez isso, a mulher do pastor fez aquilo. A gente sempre tem uma desculpa. Mas o real motivo é porque nós não estávamos firmados na rocha. Porque se aquela igreja onde nós estamos congregando, se o pastor está saindo fora da palavra, o que é que a gente faz? A gente procura uma que esteja pregando a palavra. A gente não vai deixar Jesus. Entendeu? Então assim, quando as tempestades vêm, é que nós vamos ter certeza. Por que é que Deus permite que muitas vezes a tempestade nos atinja? Para mostrar para mim, não é? Ele sabe se eu vou cair ou não, ele já sabe. Mas eu não tenho certeza. É como hoje eu estava dizendo, o meu pai está completando o ano hoje. Quantos anos? Meu pai está fazendo 79 anos. O meu pai está fazendo 79 anos hoje. Aí eu estava dizendo, eu estava comentando com a esposa dele e estava comentando com o pastor. A gente não sabe nem o que falar para ele nessa situação. Por quê? Porque ele está morrendo, né? Os médicos já disseram que é só esperar, mas ele ainda quer viver. Ele ainda tem esperança de ficar bom. E Deus pode fazer? Pode. Claro que Deus pode. Mas a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Será que Deus quer fazer? Então assim, muitas vezes... Só sabe ele, né? Muitas vezes eu pastor perdeu a terra. Seria um motivo nós fazer a obra sacrificar e tudo mais. E Deus permite que eu perca a perna? Eu não quero saber desse Deus não. Aí é quando Deus permite para ver, para ele saber até onde ele está firmado. Então assim, por que ele permitiu que Jó passasse por tudo aquilo? Para mostrar para o inimigo que Jó era fiel a ele. Então nós só sabemos que realmente estamos firmados na rocha se nós permanecermos nela mesmo quando a tempestade nos atingir. Até aí vocês entenderam? Eu entendi. Eu fiquei aonde? Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Então, para Deus é muito mais fácil pegar uma pessoa que já conheça, já tem experiência com Deus, do que ele fez conosco. Que a gente não conhecia, não tinha intimidade nenhuma, e ele pegou e nos enxergou. Até aqui vocês entenderam? O 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta. O 25 não está no outro lado, não? Não, do outro lado, da outra folha. Da outra folha. Entendeu? Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. Olha aqui Paulo dizendo uma verdade, para que a gente não se ache muito sábio. A verdade é esta:
A teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. E é assim que todo o povo de Israel será salvo, como dizem as Escrituras Sagradas. O Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Então, isso não significa que cada indivíduo judeu será salvo. Porque ele diz aqui, né, como dizem as Escrituras, né, é assim que todo o povo de Israel será salvo. Será salvo automaticamente. Mas que, como nação, Israel será restaurado espiritualmente. Só serão salvos aqueles... Pastor, tá gravando o quê? A porta do carro? Hoje eu tô cochilando. Só serão salvos aqueles que crerem É em... porque o sol tá nessa direção aqui. Só serão salvos aqueles que crerem em Jesus. Então, da mesma forma que nós precisamos crer e confessar, os judeus também vão ter que crer e confessar. Não há diferença nenhuma. Quando Deus fala que todo o povo de Israel será salvo, ele fala como nação e não como indivíduo. Como indivíduo, todos têm que reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como nós reconhecemos. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Entendeu, então, Adão? Agora, por que os judeus rejeitaram Jesus? Foi para o nosso bem. Isso foi um plano de Ô, Tati, Deus. se os judeus tivessem aceitado a Jesus, o que aconteceria com a gente? Estávamos salvos ou perdidos? Muito bem, vocês hoje estão craques, viu? Então Essa estávamos cadeia era. perdidos. Como? Quer dizer que ele só queria só querer só o Deus? Era. Quer dizer que nós... Se eles tivessem aceitado Jesus, eles não tinham matado Jesus. Jesus. Mas nós não tínhamos nascido muito, não. A gente tinha estado no inferno. Eita, meu pai. Porque não foi o sangue de Jesus que purificou. Já nascia condenado, irmão Adão. A gente não Já, tinha já nascia condenado. Pronto, eu já tinha morrido, era tudo. Ó, pra Então, você, se o pra você povo tá ligando de aqui. Deus tivesse aceitado Jesus como seu Salvador, pronto, acabou para o resto do mundo. Aí quer dizer que Jesus Deus só queria aquele povinho ali. Só Não, ele. ele não só queria Aí não. não queria os outros não. Queria Não, ele não só queria aquele povinho ali não. Já tá, a Então, leitura todinha deu em nada. a leitura todinha deu em É, nada. porque eu, Tá se vendo? tivesse aceitado Oi, os irmão judeus... Adão, vamos lá. Por Vamos isso que eu lá. não gosto dos judeus. Oi, irmão Adão, vamos lá. Olha só. Jesus, Deus, ele criou Adão e Eva. Aí, irmão Adão, abra sua mente. Ele criou Adão e Eva. Adão desobedeceu a Deus. Não foi? Aí Adão ficou manchado com a mancha do pecado. E não tinha nada que tirasse aquela mancha de Adão. Então, para aquela mancha sair, Deus tinha que ter um plano. Entendeu, Vera? Entendi. Prestem atenção aqui. Só que o plano de Deus matou um animal, sacrificou um animal e deixou o povo viver. Ok. Só que o povo continuaram pecando. Deus resolveu dar um basta naquele povo. Ele pegou Noé e disse, olha Noé, tu e a tua família, eu vou fazer uma nova geração a partir de você. Mas depois continuaram o quê? Pecando. Aí Deus pegou, até aí Deus não tinha separado o povo para ser seu. Mas o povo continuou pecando. Aí Deus pegou Abraão e Deus disse, olha Abraão, eu quero que tu seja separado desse povo. Tu vai para onde eu te mandar e de tu eu vou fazer uma grande nação. E a partir de Abraão, irmão Adão, a partir de Abraão, Deus tomou os descendentes de Abraão, descendentes sanguíneos mesmo. Aí a gente não está falando espiritualmente, a gente está falando como povo, como nação. A partir daquele momento, os descendentes de Abraão veio Isaac, Jacó e as 12 tribos.
Não é isso? Os 12 filhos de Jacó. E a partir daqueles 12 filhos de Jacó, Deus tomou aquele povo para si. Ele disse que aquele povo seria propriedade dele, exclusiva dele. Então, o restante da terra, Deus deixou para lá. Então, as outras nações, eles adoravam deuses. Faziam deuses para eles adorarem. Eles adoravam, viviam como queriam. E Deus não estava nem aí para eles. Por quê? Porque Deus tinha separado aquele povo para ser seu. Só que tinha um problema com aquele povo. Eles tinham a mancha do pecado, porque eles eram descendentes de Adão. Aí Deus disse, para resolver esse problema eu vou mandar o Messias. Aí o Messias vem. Se Deus não tivesse permitido que Israel ficasse endurecido, o povo israelita, o povo judeu ficasse endurecido, isso foi permissão de Deus. O resto da humanidade, ela estava condenada. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro não teria sido derramado. Então o sangue do Cordeiro tinha que ser derramado, irmão Adão. Para quê? Para que se cumprisse o plano perfeito de Deus, que era salvar toda a humanidade e não só o povo judeu. Por isso que Deus disse assim, olha, eu vou interferir agora no povo de Israel, eu vou cortar ele, porque se eles aceitarem Jesus como Salvador, o resto da humanidade está condenada. Então eu vou cortar eles e vou colocar outro povo. Deu para entender, irmão Adão? Deu para entender? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Foi quando colocaram a gente. Exatamente, velho. Aí Ô, irmão Adão, o senhor está numa fila do banco. Aí a pessoa da sua frente, que está na sua frente, ela por algum motivo é chamada de última hora para atender um parente que está morrendo. O próximo é o senhor, né? Mas se o senhor não quiser ser atendido, quem será o próximo? Exatamente. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Era a vez do povo de Israel. Mas o povo de Israel disse, eu quero nada, isso não é o Cristo não. O Cristo ainda vai vir. Aí como o povo de Israel disse isso, aí Deus disse, então a vez é de vocês. Aí sobrou pra gente. Aí sobrou pra nós, ô meu Jesus. Deus só teve errado essa coisa, porque Paulo disse que eles eram obedientes nas leis dele, né? exatamente. Paulo falou na Bíblia. Mas eles foram, nesse ponto aqui, já foi um plano de Deus para alcançar toda a humanidade e não somente Israel. Um exemplo. Vocês acham, Vera, Tati, irmã Maria, irmão Adão, irmão Luiz, que foi um plano de Deus a gente vir pra cá? Foi sim. Por quê? Porque foi. Certo. Ninguém estava esperando vocês. Olha. Mas foi um plano de Deus por quê? Porque precisava de gente. Ô pastor, porque nós precisávamos de um pastor. Vocês precisavam aceitar Jesus, né? Era. Pronto, foi um Aí plano só de Deus. No meio daquela multidão. E Certo. estava a gente ali. Certo. Vocês pareceram. Foi um Não plano uma de bênção Deus Foi. pra gente vir pra cá. Foi um plano de Deus fazer com que Israel ajeitasse Jesus para ficar pra gente o presente. Pois é. E aconteceu isso. Olha, Olha que glória. pastor chegou, foi na mesma semana que eu cheguei aqui. Pois é, olha a outra. Tá vendo? E ele está no meio da multidão da gente ali embaixo. Olha. Agora, olha só, irmão Adão, o que é que Paulo fala. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele, por causa dos patriarcas. Então, Deus ainda não exterminou, ainda não excluiu, ainda não acabou com aquele povo. Não é por causa deles não. É por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Porque Deus fez a promessa a eles. E para cumprir a sua promessa, até hoje, Deus continua. Irmão, desculpe, a imagem hoje tá muito, assim, subindo, descendo. Porque hoje eu tô cochilando, coisa que não é normal. Vocês já sabem que eu não durmo, né? Tenho dificuldade absurda de dormir. Durmo com tarja preta. Mas hoje eu tomei tarja preta e não dormi. Sabe por que até hoje eles vivem Aí o sono tá batendo. Porque Aí a câmera tá balançando um bocado. Os irmãos me perdoem. Eles escolheram Barrabás. Aí
Aí o que foi que Pilatos fez? Pilatos lavou as mãos. Ele disse, estou livre do sangue desse inocente. Sabe o que foi que eles disseram? Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Até hoje, o sangue do inocente está caindo sobre eles. Então, até hoje, aquele povo passa por perrengue por causa da desobediência. Então, assim, não é... Não, eles servem a Deus. Eles só não acreditam, só não aceitam Jesus como Salvador. Mas eles servem a Deus. Então, eles são escolhidos de Deus, não é porque Deus queria escolher eles por causa deles, não. Por causa da promessa que ele fez lá atrás aos patriarcas. Mas, no passado, vocês que não são... Não, cadê? Porque... aqui, 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Quem foi que ele escolheu lá atrás? Abraão. E o que foi que ele disse para Abraão? Que ele abençoaria a descendência dele. E por causa disso, Deus não muda. Por quê? Porque Abraão foi obediente. Abraão foi. Como é que se chama? A descendência dele foi desobediente. Mas Abraão foi obediente. E Deus prometeu a quem? A Abraão. Por causa da promessa que Deus fez a Abraão, até hoje, ele continua cuidando daquele povo que é desobediente. Até hoje. Por causa da promessa. E até hoje, Deus continua cuidando de nós, mesmo nós sendo desobedientes também, por causa da promessa de Abraão, que ele fez a Abraão. Porque nós somos descendentes de Abraão na fé. Nós somos o herdeiro da promessa. Então, por isso que Deus diz assim, não peque, mas se vocês pecarem, se arrependam e continue a jornada. Tem muitos que pecam, meu Jesus. Que sofrimento. Então, mas no passado vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Ou seja, Deus igualou todo mundo. Entendeu, irmão Adão? Os judeus eram escolhidos, era o queridinho, vamos dizer assim, era o queridinho de Deus. Mas por causa da desobediência dele, Deus disse assim, epa, calma, vocês não são tão queridinhos assim não, eu vou igualar todo mundo. Então Deus colocou todos nós em equivalência, em igualdade. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, da graça de Deus para sermos salvos. Pai do Senhor Jesus. Foi o... Sem querer mandei o áudio em visualização única. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Então, irmão Adão, não existiria no plano de Deus perfeito, porque o plano de Deus era perfeito, Jesus tinha que morrer para que todos, tanto judeus como não judeus, fossem salvos. Então não existia outra possibilidade. Entendeu? Então assim, por isso que Deus permitiu que aquele povo ficasse cego, surdo, com o coração endurecido, para que eles matassem a Jesus, que na verdade não foi o povo judeu que matou Jesus. Jesus foi de livre e espontânea vontade. Quem matou Jesus foi Deus. Matou o seu próprio filho, sacrificou o seu próprio filho por causa dos judeus e dos não judeus. Por causa dos judeus, nossa causa. Entendeu o plano perfeito de Deus? Aí ele diz assim, olha que coisa linda que Paulo vai dizer. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Agora, quem pode entender os seus planos?
Quem pode? Lê aí na sua, irmão Adão, o 33. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, o qual insondáveis são os seus juízos, e o qual inefitáveis os seus caminhos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Tem alguém que possa entender os planos de Deus? Ninguém. Quer dizer, Paulo, ele reconhece que os caminhos de Deus estão além, muito além da nossa compreensão. Imagine se algum ser humano consegue entender os planos de Deus. Além disso, ele não apenas aceita, mas celebra a transcendência de Deus sobre todas as coisas. Isso inclui a maneira como ele opera na história, trazendo salvação tanto para judeus como para não judeus, como para os gentios, através de meios que muitas vezes não podemos antecipar ou entender plenamente. É por isso, irmão Adão, que o Senhor não consegue entender Deus. Porque se a gente conseguisse entender Deus, ele não seria Deus. Se a gente tivesse o conhecimento... Mas não tem aqui, o que a gente entendeu aqui? Não, ele deixou a palavra dele para que a gente entendesse. Agora, como ele faz? A palavra de Deus, irmão Adão, é uma parte da revelação de Deus. Não é o todo, não. Lá em João capítulo 21, diz que se a Bíblia fosse escrita completamente, tudo aquilo que os planos de Deus, o que Jesus fez, o mundo não cabia de tanto livro. Entendeu, irmão Adão? Essa palavra aqui é o que nós precisamos para crermos em Deus. Então o que é que Paulo diz? Que ninguém é capaz de entender os planos de Deus. O plano de Deus foi o quê? Olha só o que é que Deus faz. Deus diz que ia dar Jericó para Josué. Aí Deus manda fazer o quê? Deus manda Josué pegar os levitas, os cantores, os sacerdotes, tocarem as trombetas e gritarem. Vocês dão 7 voltas. Na última volta vocês vão dar 7. E quando na 7ª vocês vão dar um grito. E as muralhas vão cair. Quer dizer, que loucura é essa? Dá pra entender, irmã? Mas não foi Deus que mandou fazer assim? Exatamente, velho. Eles seguiram. Mas para o entendimento humano, como é que você vai vencer um exército poderosíssimo com grito? Vai pra Deus, nada é difícil. Então é por isso que ele é Deus, velho. Sim. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Ninguém consegue entender os planos de Deus. Como é que Deus pega uma pessoa, manda pra cá, no lugar onde é de difícil acesso e ainda permite que ele perca a perna? Hein? Como é que nós vamos entender? Mas assim, não é Deus? Pois é, eu tô tentando explicar para vocês que ninguém consegue entender os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. E é fiel. pra Então nós todos. temos que confiar nele, independente do que aconteça, se a gente concorda ou não. A gente deve confiar nele, porque ele é perfeito e ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então olha só como diz 34. Como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo que existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Então tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Então ele é o dono de tudo. Então como é que nós vamos contestar contra esse Deus?
Quer dizer, esse capítulo, ele não está dizendo o quê? Gente, confie em Deus, se mantenha firme em Deus, viva com a fé inabalável em Deus, né? Com esperança renovada todos os dias e uma adoração que transcende circunstâncias. Ou seja, nós não devemos esperar que as coisas estejam boas para louvar a Deus. Mesmo no meio da guerra, nós estamos adorando. Então, Deus, o que é que Deus espera que nós façamos como seus filhos? Que nós possamos aplicar essas verdades que nós estudamos, que nós estamos estudando, em nosso dia a dia. Ele espera que nós sejamos luz para aqueles que estão andando na escuridão. Que nós venhamos refletir o amor de Deus. E que a graça de Deus alcance a todos através da nossa vida. Entendeu? O que é que Deus... em resumo, Paulo fez deu todas essas explicações dizendo, olha gente, se mantenha firme na fé, com esperança e adorando ao Senhor, mesmo vivendo em problemas, em adversidade. Nós não devemos esperar que as coisas estejam boas para adorarmos ao Senhor. Se estiver bom, amém, nós estamos glorificando. Se estiver ruim, amém, nós estamos glorificando. Dessa forma, nós vamos mostrar a luz de Cristo através da nossa vida, da nossa fé, irmão Adão, exatamente. Para aqueles que não conhecem Deus, que não experimentam. Como é que o irmão Adão, alguém pode chegar aqui, uma pessoa, e dizer assim, como é que aquele homem é tão feliz morando numa casa desse jeito? Aí, o Senhor vai dizer o quê? A minha alegria não depende das circunstâncias, porque ela depende, a minha alegria vem do Senhor. Então assim, independente de eu morar numa casa de taipa ou num palácio, eu estou feliz em Cristo. Eu estou glorificando a Ele, adorando a Ele. Eu não preciso esperar para estar no palácio, para que as coisas melhorem, para poder adorar o Senhor. Vocês entenderam? Entendi. E muito. E muito, Vera. Oh. Tem alguma pergunta? Não. Tem muito para responder. Entenderam tudo? Todo mundo entendeu? Entendi. Tem muita Não, pergunta não tem muita para responder. Jesus. Então Tem muito para responder. não, vocês entenderam tudo. Na próxima semana vocês já vão dar o resumo, não é isso? Não. Oxe, como não? Vocês entenderam? Vocês não entenderam? E por que não podem dar um resumo? Fale, na Tati. próxima semana eu dou a folhinha respondida, certo? Tati, em poucas palavras, fala o que você entendeu hoje. Diga a verdade. Eu pensava sério. Olha, já vai pensar. Não sei nem explicar mais. Mas explica nas suas palavras mesmo. O que foi que você aprendeu hoje com essa Uma leitura? coisinha só, Tati. Vou lhe ajudar, que eu gosto de você. Se os judeus não tivessem rejeitado Jesus, Nós não estaremos aqui, né? Não é verdade? Eu esqueço. Tá que nem eu. Sim, mas Pergunta assim, tudo que eu assim não de sei tudo que dizer nós nada. falamos, de tudo que nós falamos, ficou uma coisa assim, mais forte em você que você diga, eu não tinha parado para pensar. Pra mim ficou assim, se nós temos que somos um galho, aí nós temos que estar cada vez mais firme na videira para O que eu tá botei na firme e mente é forte. a gente ser mais, como é que se diz? É aí que a irmã Tânia falou. Mas Sobre a gente, sim, mais firme com Deus. então você, no caso, você entendeu que a gente tem que estar independente das circunstâncias. independente das circunstâncias, independente de que alguém diga coisinha. Então assim, quando as lutas Quando você vêm, tirar isso, você vai ficar- é para que a gente Tem cessado. esteja alicerçado e a gente sabe que a gente não caiu. A tempestade veio, passou e a gente permaneceu firme em Dou Deus. um banho, o senhor vai ver. Ora aí, pastor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de aprender a tua palavra, Senhor usou a tua filha. Que sábado nós possamos ter a oportunidade de estar juntos te adorando. No domingo também, Senhor. E na próxima quarta-feira estejamos aqui. Abençoa, Senhor, os teus filhos que vieram para aprender a tua palavra. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 E até sábado, 5 horas da Ô, Vera, espera aí. Tu leva uma